Há dois tipos de pessoas neste mundo. Há aquelas que estão sempre fazendo, sempre tentando, sempre correndo de uma tarefa para outra. E há aquelas que aprendem a estar, a descansar, a sentar-se simplesmente. Você conhece esta história? É uma das histórias mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundas da Bíblia. É a história de duas irmãs, Marta e Maria, que viviam numa pequena casa em Betânia. E quando Jesus chegou para visitá-las, cada uma respondeu de uma forma completamente diferente. Marta, ocupada demais, ansiosa demais, preocupada demais, corria pela cozinha, preparando, organizando, estressada. E Maria, sentada aos pés de Jesus, simplesmente ouvindo, simplesmente estando presente. Uma mulher que estava desesperada e outra que estava em paz. E naquela casa silenciosa, naquele momento, Jesus revelou algo que mudaria para sempre como entendemos o que realmente importa. Milhões de pessoas vivem como Marta, ocupadas, ansiosas, sempre fazendo, nunca descansando. Poucos conseguem ser como Maria, simplesmente estar, simplesmente escutar, simplesmente repousar. Hoje compartilhamos não apenas uma história de duas irmãs, mas uma história de dois espelhos. Uma história onde você verá a si mesmo refletido, talvez em Marta, talvez em Maria. E uma história que sussurra: você escolhe qual delas ser. Você escolhe se é a ansiedade que define você ou se é a paz. Antes de começarmos, se esta é sua primeira vez aqui, considere se inscrever neste canal. Compartilhe sua localização e o horário onde você está. Estamos construindo uma comunidade global de pessoas que estão aprendendo a descansar. Então, acomode-se, deixe a pressa desaparecer e vamos começar. Agora deixe a urgência sair do seu corpo. Deixe aquela voz interna que está constantemente dizendo: você deveria estar fazendo algo. Finalmente ficar quieta. Você está entrando em uma história sobre duas mulheres e duas maneiras de viver. Uma história que pergunta: qual delas é você? E qual delas você gostaria de ser? Feche os olhos. As duas mulheres o esperam. Há uma casa em Betânia, uma casa pequena, mas aconchegante. E nela vivem duas irmãs, Marta e Maria. Elas vivem juntas, dependem uma da outra, mas são completamente diferentes. Tão diferentes quanto o dia e a noite, tão diferentes quanto o movimento e o repouso. E então chega a notícia: Jesus está vindo. Jesus, o homem que todos estão falando. Jesus, o professor, o curador, aquele que dizem ser o Messias. E ele vem para sua casa, para a casa de Marta e Maria. E Marta ouve isto. E imediatamente seu coração começa a acelerar. Seu corpo entra em movimento. Porque Marta é uma mulher que se define através do que faz. Se a casa não estiver perfeita, ela não estará bem. Se a comida não for extraordinária, ela não estará satisfeita. Se não houver abundância, ela estará em pânico. E ela começa. Ela varre o pátio. Ela limpa a cozinha. Ela reorganiza o mobiliário. Ela começa a preparar comida, não apenas comida simples, mas um festim, um banquete. Porque quando você é Marta, quando você define a si mesma através do que você faz, você só pode estar segura quando está fazendo. E você pode ver o estresse em seus ombros. Você pode ver a tensão em seu rosto. Você pode ouvi-la respirando rapidamente enquanto corre de um lado para o outro. Porque Marta não está apenas preparando uma refeição. Marta está tentando ser digna, tentando provar seu valor através de sua atividade. E conforme ela trabalha, conforme ela corre, conforme ela se move, há uma voz em sua mente. Uma voz que diz: você precisa fazer mais.
Você precisa estar melhor. Você não é suficiente a menos que esteja constantemente fazendo. Porque se você parar, o que você é? Se você não está sendo útil, que propósito você tem? Esta é a ansiedade de Marta. Esta é a prisão em que ela vive, a prisão da necessidade constante de fazer, de provar, de ser útil. Mas há outra mulher nesta casa, sua irmã, Maria, e Maria ouve a mesma notícia. Maria também sabe que Jesus está vindo, mas sua resposta é completamente diferente. Maria é uma mulher que aprendeu algo que Marta ainda não aprendeu, que o seu valor não vem do que você faz, que você é digna simplesmente por existir, que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é nada, é simplesmente estar presente. E quando Jesus chega, enquanto Marta está correndo pela cozinha, Maria faz algo extraordinário. Ela senta-se aos pés de Jesus. Ela senta-se no chão, na posição de uma discípula, e simplesmente o ouve. E conforme ela ouve, há uma paz em seu rosto que Marta nunca conheceu. Há uma quietude em seu coração que Marta não consegue compreender. Porque Maria descobriu algo que transcende a atividade. Descobriu o poder da presença. Descobriu que estar com alguém, realmente estar, simplesmente ouvir, é mais valioso do que qualquer coisa que você possa fazer. E Jesus está falando, está ensinando. E Maria o ouve com cada fibra do seu ser. Ela não está distraída, ela não está ocupada, ela está simplesmente lá, presente, inteira. E você pode ver o contraste agora. Você pode ver as duas mulheres lado a lado, uma correndo, uma sentada, uma ansiosa, uma em paz, uma tentando provar algo, uma já acreditando em algo, uma fazendo, uma sendo. E então Marta aparece. Marta sai da cozinha e vê Maria aos pés de Jesus. E algo dentro dela quebra. Porque Marta está suada, está estressada, está esgotada. E sua irmã está descansando. E Marta diz a Jesus: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Manda-a, pois, que me ajude. E você pode ouvir o ressentimento em suas palavras, o cansaço, a injustiça. Porque na mente de Marta, Maria deveria estar fazendo o que ela está fazendo. Deveria estar sofrendo como ela está sofrendo. Porque se você não estiver sofrendo, se não estiver trabalho duro, como você merece descanso? E aqui está o ponto. Marta não consegue descansar porque acredita que só merece descanso se estiver constantemente trabalhando. É uma prisão. Uma prisão que ela criou para si mesma. E quando vê sua irmã em paz, ela quer puxá-la de volta para dentro da prisão também. E Jesus a ouve. E Jesus responde. E suas palavras são tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas que ecoam através dos séculos. Jesus diz: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada por muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu aquilo que é bom, e isto não lhe será tirado. Uma coisa é necessária, não 10 coisas, não um banquete perfeito. Uma coisa é necessária, estar presente, estar com Jesus, ser. E Jesus não está dizendo que servir é ruim. Servir é bom, fazer é bom. Mas quando você faz a partir da ansiedade, quando você trabalha para provar seu valor, quando você está tão ocupado que não consegue estar presente com aquilo que importa, então você perdeu o ponto. Maria escolheu aquilo que é bom, escolheu estar presente, escolheu confiar que sua própria presença é suficiente, que ela não precisa provar nada, que ela é digna simplesmente por ser. E agora, enquanto você repousa, deixe-me fazer uma pergunta. Qual delas é você? Você é Marta? Está sempre correndo? Sempre tentando fazer mais, ser mais, provar mais?
Está tão ocupado que esqueceu como simplesmente estar? Está tão ansioso para ser útil que perdeu a capacidade de ser presente? Está tão dedicado ao fazer que esqueceu de ser? Ou você é Maria? Você aprendeu que sua presença é suficiente? Que você não precisa provar seu valor através da atividade? Que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente estar lá, simplesmente ouvir, simplesmente ser? Mas aqui está a verdade profunda. Você não é apenas uma delas, você é ambas. Dentro de você há uma Marta, a parte que quer fazer, que quer contribuir, que quer ser útil. Essa parte é importante. Mas dentro de você há também uma Maria, a parte que sabe que sua presença importa mais do que sua produção. A parte que sabe que simplesmente estar é suficiente. E o que Jesus está dizendo é isto: não abandone a Marta em você, mas deixe que a Maria em você seja o centro. Deixe que sua paz seja o alicerce. Deixe que ser preceda fazer. Deixe que presença preceda produtividade. E sabe, há uma continuação para esta história que nem sempre é contada. Depois deste momento, Maria e Marta não desaparecem. Elas continuam vivendo, continuam servindo. Mas algo mudou. Porque Maria, ao escolher estar com Jesus, ao escolher aquilo que é bom, descobriu algo. Descobriu que quando você está em paz, quando você está inteira, quando você não está fragmentada pela ansiedade, você consegue realmente amar. Você consegue realmente servir. Você consegue fazer as coisas, mas faz a partir de um lugar de paz, não de pânico. E Marta, quando ela ouve estas palavras de Jesus, quando ela compreende que não precisa provar nada, que sua vida não é apenas sobre fazer, algo se abre em seu peito. Não desaparece magicamente. A ansiedade ainda está ali. A tendência de se perder em atividade ainda está ali. Mas agora ela tem uma escolha. Agora ela sabe que existe outra forma. E enquanto você repousa agora, nesta noite, imagine-se naquela casa em Betânia. Imagine que você é convidado para entrar. E Jesus está lá. E há 2 lugares para você. Um lugar com Marta. Num canto, há tarefas a fazer, coisas a organizar, uma sensação constante de que há sempre mais a fazer. E no outro canto, há um lugar aos pés de Jesus, com Maria. Um lugar silencioso. Um lugar de presença. Qual deles você escolhe? E a resposta é simples: escolha Maria. Pelo menos por esta noite, pelo menos neste momento. Escolha estar presente. Escolha estar inteiro. Escolha confiar que sua presença é suficiente. Porque Jesus não está aqui pedindo que você nunca mais faça nada. Está aqui sussurrando algo muito mais profundo. Está pedindo que você primeiramente seja. Que você descubra quem você é além do que você faz. Que você encontre sua paz antes de tentar compartilhá-la com o mundo. E quando você descansa, quando você realmente descansa, quando você escolhe estar aqui, neste momento, nesta cama, sem culpa, sem ansiedade sobre tudo o que você deveria estar fazendo, é neste momento que você encontra a melhor parte. É neste momento que você escolhe aquilo que é bom. Durma bem, durma em paz, durma sabendo que sua presença é suficiente, que você não precisa fazer nada para ganhar o amor de Deus, que simplesmente estar aqui, respirando, existindo, é suficiente. E quando acordar amanhã, quando a vida tentar puxá-lo de volta para a ansiedade de Marta, quando as tarefas vierem atrás de você, quando a pressão tentar levá-lo novamente, lembre-se de Maria. Lembre-se de que há sempre um lugar aos pés de Jesus, um lugar de presença, um lugar de paz. Escolha aquilo que é bom, apenas por um momento, e depois
Quando você estiver em paz, quando você estiver inteiro, então vá e faça. Vá e sirva. Vá e ame. Mas faça a partir da presença, não da ansiedade. Faça a partir da paz, não do pânico. Descanse agora, como Maria, simplesmente sendo.